Interessante que a paraxá de hoje é a paraxá Vaish-Gash, e ele aproximou. Mas nós tivemos semana passada Miquetes, no fim, que Leomar ensinou. Nós tivemos a paraxá que envolve Iosef, e ele habitou, que antecedeu a Miquetes. Hoje nós estamos na paraxá, já encerrando quase o livro de Gênesis, e ele aproximou. Você verá juntamente comigo que até o capítulo 41 do livro do Gênesis, você vai ver ali Faraó e José e tratando de questões de elevação ainda de José. Agora você já está caminhando para entender o que é aproximar, que não é simplesmente estar junto. Aproximar aqui é estar unido com a divindade, com Adonai, fazendo a sua vontade e cumprindo os seus desígnios. José vai impor, prestem atenção, José vai nos introduzir na primeira fase do plano que ele promove, que Iosef promove, que tratou duramente os responsáveis pela tragédia familiar. Porque nós olhamos José e nós somos muito emocionais. Nós somos muito levados pelos devaneios da nossa própria mente e não olhamos com firmeza a palavra de Adonai. Ele visa, nesse momento, que nós vamos voltar ao capítulo 42 do livro de Gênesis, 42, para você ver isso aqui, que ele visa aqui para se aproximar o arrependimento dos seus irmãos e também certificar-se de seus sentimentos em relação a Benjamim, o filho de Raquel. Paraxá é tensa, mas nós precisamos aprendê-la. Vamos lá em Gênesis capítulo 42, versículo 6. Olha o que diz a Torá. Ora, José era o governador da terra, e era ele quem vendia cereal a todo o povo da terra. Nós estamos falando num período de fome intensa. Assim os irmãos de Iosef vieram de José e se inclinaram diante dele com a face na terra. Eu vou ler em outra tradução. Ora, Iosef é o dominador da terra. Por que ele domina? Porque ele tem nas suas mãos o pão. Ele é o provedor de todo o povo da terra. Ele é o provedor de todo o povo da terra. Os irmãos de Iosef chegam e, narinas por terra, prostram-se diante dele com a reverência. Olha o versículo 7 aqui. Vendo Iosef os seus irmãos, reconheceu-os. Primeiro contato com os irmãos vai acontecer aqui agora. Mas comportou-se como estranho para com eles e falou-lhes asperamente e perguntou-lhes: de onde vindes? Responderam: da terra de Canaã, para comprar mantimento. Iosef vê seus irmãos e os reconhece. Ele se finge de estrangeiro com eles e lhes fala duramente. Por isso que eu digo que ele vai tratar duramente os responsáveis pela tragédia familiar. E lhes diz: de onde vindes? Eles dizem: da terra de Canaã, para nos prover de alimentos. Olha o versículo 8. Iosef reconhece seus irmãos, mas eles não o haviam reconhecido. O versículo 8, José conheceu os seus irmãos, mas eles não o conheceram. Ele reconhece seus irmãos, mas eles não o haviam reconhecido.
Perceba que Iosef irá tratar o caso como uma espionagem. É o primeiro plano de José. Porque o alvo é o arrependimento de pecados. Por isso que o tratar é duro, a nível de o jeitão de Adonai, porque ele é um mensageiro de Adonai para prover alimento. Então ele não vai deixar barato a questão, ele vai utilizar de autoridade. Ele vai tratar o caso como espionagem. Espia aquele ou aquela que observa a terra, observa tudo atentamente e secretamente, sem ser visto. Isso é um espia. Olha só, olha o versículo 9 do capítulo 42. Então se lembrou Iosef dos sonhos que tivera a respeito deles e lhes disse: vós sois espias e viestes para ver a nudez da terra. Na nossa tradução diz assim. E em outra tradução, Iosef lembra-se dos sonhos que tivera com eles. E lhes diz: sois espiões. Viestes para ver o sexo da terra. O sexo da terra significa a parte mais íntima, mais secreta, que é também a mais vital, que é também a mais vulnerável. A mais vulnerável. Espia, na náutica, na navegação, é o nome dado aos cabos que são amarrados lá em cima nos mastros, no alto dos mastros e dos postes da navegação, que servem para manter a embarcação em equilíbrio. Iosef está munido de provisão espiritual para cobrar que a embarcação, o qual ele também se encontrava, não era igual a de Jonas. Ela teria que ter equilíbrio. Para haver equilíbrio, tem que haver arrependimento de pecados. Porque tem gente que diz assim: eu já pedi todos os perdões possíveis. Esse é o que não pediu perdão de nada. De nada. Então, o equilíbrio é o estado de repouso de um corpo solicitado por várias forças que tem a tendência de anulá-lo. Que corpo esse? Que corpo é esse? É o corpo espiritual. As forças aqui estabelecidas, aqui que eu estou falando no mundo terrestre, tem a tendência de anulá-las. Se chama o pecado. Faz o corpo perder o equilíbrio. O pecado faz o corpo perder o equilíbrio. Pende para um lado ou para outro. Quem pende para um lado, liçou para outro, vai acabar caindo. Vai acabar caindo. Iosef trabalha direcionado pelo sopro sagrado com seus irmãos para fazê-los retornar o equilíbrio familiar necessário à posição do corpo que foi deslocado para outra área. Pendeu para o lado onde a força foi maior e caiu. É o pecado. Olha o versículo 42, 10. Nós somos todos filhos de um mesmo homem. Os teus servos são homens de retidão. Não são espias. Eles dizem: não, meu Adão. Teus servos vieram prover-se. Antes aqui eu li o 11. Não, meu senhor, os teus servos vieram comprar mantimento. Eles estão se justificando com Iosef. Agora veja o versículo 11. Somos todos filhos de um homem. Somos sinceros. Teus servos não são espiões. Eles estão tentando convencer Iosef e José que eles não são espiões. Olha o versículo 12. Ele lhes diz: não, viestes para ver o sexo da terra. Viestes para ver o mais íntimo da terra. O mais vulnerável da terra. É isso que Iosef fala. Por mais 2 vezes, Iosef os acusa severamente de serem agentes secretos.
a serviço de um outro governo, que se mistura ao inimigo para recolher informações para o governo que ele trabalha e transmiti-las ao governo que ele trabalha. Olha do versículo 13 ao versículo 16. Mas eles responderam: nós, teus servos, somos 12 irmãos, filhos de um homem da terra de Canaã. O mais novo está hoje com nosso pai, e um já não existe. Era ele. Disse-lhes Iosef: e como já vos disse, sois espias, e nisto sereis provados. Ele faz um juramento aqui. Sereis provados. Pela vida de Faraó, não saireis daqui sem que primeiro venha o vosso irmão mais novo. Olha o 16. Enviai um dentre vós que traga vosso irmão, o restante de vós ficará preso, e vossas palavras serão provadas, se há verdade no que dizeis, senão pela vida de Faraó, sois espias. Sois espiões, ele vai acusá-los, a total de vezes são 4 vezes que ele vai acusá-los de espiões. Iosef provoca nos irmãos um verdadeiro redemoinho, uma tempestade interior, uma agitação interior, que é a sublevação de todo o ser da pessoa. Eu sei que você já teve isso, que eu já tive. É uma agitação interior, é a sublevação de todo o ser. Eu vou te mostrar um monarca sírio que vai viver isso aqui, quando o rei da Síria vê frustrados seus planos secretos de preparar emboscada para destruir os hebreus. Ele entra em turbulência, ele se levanta de baixo para cima contra aquele que trouxe a turbulência, o redemoinho, para acertar a nossa vida. Vamos lá, 2 Reis, capítulo 6, versículo de 8 a 12. 2 Reis, capítulo 6. Você vai ver aqui. Ele entra, o rei aqui, ele vai provocar uma turbulência interior, porque ele não consegue preparar emboscadas para os hebreus, porque o profeta entrega tudo o que ele fala lá dentro do seu quarto. 2 Reis, capítulo 6. Deixa eu chegar lá. Olha aqui para vocês verem. Do versículo 8 ao versículo 12. Ora, o rei da Síria fazia guerra a Israel. Depois de consultar os seus oficiais, disse: em tal e em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Elohim mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares, dizer ao rei de Israel: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo ali. Pelo que o rei de Israel enviou homens àquele lugar que o homem de Elohim lhe falara, e de que o tinha avisado. Assim se salvou, não uma nem 2 vezes, mas várias vezes. Olha aqui, disse um dos seus, este incidente fez um movimento no coração do rei da Síria. Uma turbulência, porque a pessoa não aceita que esse movimento de turbulência, de redemoinho, de tempestade vem de Adonai para acertar a nossa própria vida. Assim os irmãos de José estavam vivendo uma verdadeira turbulência. Olha aqui, para acertar a vida. Este incidente turbou o coração do rei da Síria, que chamou seus oficiais e lhes disse: não me fareis saber quem é um dos nossos é pelo rei de Israel? Disse um dos seus oficiais: ninguém de nós, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel. Ele faz saber ao rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. Aquilo que ele faz em secreto, o profeta de Israel sabia e denunciava ao exército de Israel.
Mas o rei se turba muito. Se perturba muito, a perturbação é porque não aceita. Aí ele vai começar um movimento de baixo para cima contra Adonai. Vigie por isso, tá? Vigie por isso. Provoca e adere a motins, o rei da Síria. Fica inquieto, entra em desordem interior, ou para o mal, ou para reconhecer onde errou, onde faltou e onde pecou. A coisa mais difícil é reconhecer onde errou e onde pecou. Nós não gostamos disso. Nós não reconhecemos a turbulência como algo que provém de Adonai, para me corrigir e corrigir você. Você diz logo assim, culpa Satanás. Satanás não pôs nenhum dedo em lugar nenhum. Foi Adonai para me levar ao arrependimento de pecados. Era isso que José estava fazendo. Volta lá no capítulo de Gênesis 42, o versículo 13 ao versículo 20. Gênesis capítulo 42. Nós temos que ir devagar para vocês poderem compreender verdadeiramente o que nós estamos falando. Do 13 ao 22, não, nós já lemos até o 16, não foi? Foi até o 16. Então, e colocou, versículo 17, e colocou a todos eles na prisão por 3 dias, os irmãos de José. Quem colocou-os na prisão? Iosef. Por ordem de quem? De Adonai. Que ele estava provando-os. Mas, aí, ao 3º dia, disse-lhes, Iosef, fazei isso e vivereis, pois eu temo a Elohim. Fazei isso e vivereis, pois eu temo a Elohim, ele diz. Olha aqui. Se sois homens de retidão, que fiquem um de vossos irmãos presos na casa de vossa prisão. Vós outros ide, levai cereal para a fome das vossas casas. Mas trazei-me vosso irmão mais novo, para que sejam verificadas vossas palavras, e não morrereis. Eles assim fizeram. Mas veja o versículo 21. Então disseram uns aos outros. Olha como ele vai atingir aquilo que ele deseja. Na verdade, somos culpados no tocante a nosso irmão. O reconhecimento de culpa, logo depois vem acompanhado de pedido de perdão. Olha aqui, ó. Pois vimos a angústia da sua alma quando nos rogava, mas nós não atendemos. Por isso é que vem sobre nós esta angústia. Cada um diz a seu irmão, entretanto, somos culpados quanto a nosso irmão. Vimos o infortúnio de seu ser quando ele nos implorava misericórdia e nós não tivemos misericórdia. Porém, não ouvimos. Assim, este infortúnio abateu-se sobre nós. O que é infortúnio? É o infeliz, aquele que foi atingido. Isso é infortúnio. Aqui é compreendido imediatamente pelos irmãos de Iosef como um castigo. Imediatamente como castigo de sua má conduta. Eles entendem que a má conduta deles que trouxe todo aquele... Então vocês imaginam a turbulência interior que eles se encontravam. A turbulência interior. Quando praticaram o pecado, não manifestaram nenhum remorso. Venderam o irmão, receberam da venda. Aqui, mais ou menos, até o capítulo 44, 24 anos haviam se passado. 24 anos haviam se passado. 24 anos, a reprovação da consciência agora, aqui, agora, no versículo 21, a reprovação da consciência por haver cometido uma falta tão grave, leva-nos a uma confissão pública. Vão levar os irmãos a uma confissão pública. Veja o versículo 23. Eles não sabiam que José os entendia porque lhes falava por intérprete. Respondeu-lhes Rúben,
Versículo 22. Não vos dizia eu, não pequeis contra o menino, mas não me quisestes ouvir, por isso agora é requerido de nós o seu sangue. Fizeram ou não fizeram uma confissão pública? Quando nós somos verdadeiros e sinceros, nós não temos medo, nós não temos dificuldade de dizer: eu pequei, eu errei. Eu não fico fazendo palhaçada com ninguém, dizendo uma não verdade, quando dentro do meu íntimo eu acoberto o pecado. É isso que José está arrancando deles, uma confissão de pecados pública. Porque o evento se deu publicamente. A confissão deve ser pública. Eles não sabiam que José não os ouvia, porque o intérprete estava entre eles. Assim será agora. Vou repetir. Assim será agora, no final dos tempos. Assim será agora, no final dos tempos. A palavra hebraica que trata de tempestade, de redemoinho, quer seja na natureza ou no interior do homem, é saar. Significa eriçar, significa encrespar e arrepiar. Como aconteceu aos irmãos de José. Eles ficaram arrepiados do pé à cabeça e resolveram abrir a boca em verdade. Por isso que falei, nós temos que olhar o texto sem emoções. Nós temos que olhar o texto com verdade, não tentando encobrir nada, com verdade. O verbo denominativo de saar significa eriçar, encrespar e arrepiar. Saar vai denotar ficar tempestuoso. Essa questão de ficar tempestuoso no relato da tempestade que ocorreu durante a fuga de Jonas. Quem movimentou o mar, gente? Quem fez a tempestade acontecer, gente? Vamos lá. Jonas, capítulo 1, Daniel, Oséias, Joel, Amós e Obadias e Jonas. Vamos lá. Você vai ver aqui. Aqui Elohim ficou encrespado e Jonas arrepiado por causa da tempestade no mar e no interior de Jonas, que ele foi obrigado a confessar publicamente a gracinha dele, a desobediência dele a Adonai. Automaticamente se dá na natureza e no interior do homem. O homem não entende nada. Ele quer continuar com brincadeira com um Deus santo, perfeito e justo. Não vai. No final dos tempos, será agora assim. Adonai provará a cada um de nós, para ver se nós estamos falando a verdade e se ele poderá se aproximar de nós. Aí tem aí uma coisa mentirosa que falam para os cristãos, que eu nem respondo. Ai, eu estou aflita, estou aflito para Adonai voltar. Por que você está aflito? Para Adonai voltar. Porque eu quero ser arrebatado. Então Adonai é um Deus que vai receber todo mundo sujo lá? Não. Não, não. Ele vai querer arrependimento de pecado. Vai exigir arrependimento de pecados. Olha o versículo 4. Mas o Eterno mandou ao mar um grande vento e fez no mar uma grande tempestade. Eu estou consertando aqui meu cobertura. Um grande vento e fez no mar uma grande tempestade, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Quem provocou a tempestade? Jonas tinha poder sobre o mar? Você tem poder sobre o mar? Eu tenho. Me diz. Sobre os céus, quando se enche de nuvens escuras e derrama chuva e relâmpago e trovões, você tem domínio?
Eu não sei até hoje se alguém tem, se um governante desse metido a grande tem. Olha aqui, agora veja o versículo 11. Disseram-lhe: que faremos nós para que o mar se acalme? Porque o mar se eleva e engrossava cada vez mais. Ele lhes disse: levantai-me. Jonas vai confessar publicamente o seu pecado. Levantai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará. Eu sei que por minha causa vos sobreveio esta grande tempestade. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podiam, porque o mar ia se embravecendo cada vez mais contra eles. Então clamaram ao Eterno: ó Eterno, nós te rogamos, não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não ponha sobre nós sangue inocente, porque tu, Eterno, fizeste como te aprouve. Os ímpios reconheceram. Então levantaram Jonatas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, estes homens ao Eterno com grande temor. Ofereceram sacrifícios ao Eterno e fizeram votos. Que tempestade maravilhosa. Aqui Elohim ficou todo levantado, encrespado, e Jonas bem arrepiado, humilhado, quebrado, por causa da altivez do homem. Saar, tempestade, tufão de vento nos mares, violenta tempestade, que provocará devastação muito forte, para provocar no homem temor a Elohim. Oferecerão sacrifícios e farão votos. Mas eu quero te levar para te mostrar que nós não seremos arrebatados com essa linguagem boba, infantil, que denota uma falta de aproximação de Adonai, uma falta de querer Adonai, tão grave, tão grande, que eu vou te mostrar aqui, vou te ler com você os últimos dias. Jeremias capítulo 25. Se vai ser desse jeito, que foram ensinados muitos por aí, e ficam andando falando bobagens. Olha o capítulo 25 do profeta Isaías. Jeremias, do versículo 30 ao versículo 38. Olha aqui. Depois nós vamos no capítulo 30, para ver quando é que você vai entender, vai se dispor o seu coração para entender o que a pastora Santa está te ensinando. Você vai esperar chegar ao fim dos dias, para você entender. Como um ímpio qualquer. Olha aqui, versículo 30. Portanto, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes dirá: o Eterno lá do alto rugirá. Ele fará ouvir a sua voz desde a morada da sua santidade, e fortemente rugirá contra a sua terra. Ele gritará como os que pisam as uvas, gritará contra todos os moradores da terra. Chegará o estrondo até a extremidade da terra, pois o Eterno tem contenda com as nações. Ele entrará em juízo com toda a carne, e os ímpios entregará à espada. Assim diz o Eterno dos Exércitos: olhai, a calamidade sai de nação para nação, e grande tormenta se levanta dos confins da terra. Serão os mortos do Eterno naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra. Não serão pranteados, não serão recolhidos, nem sepultados, mas serão como estrumes sobre a face da terra. Uivai, pastores, e clamai. Revolvei-vos na cinza, no arrependimento de pecados, pois já se cumpriram os vossos dias para serdes mortos. Eu vos quebrantarei, e vós então caireis como jarros preciosos. Não haverá refúgio para os pastores, nem salvamento para os donos do rebanho. Ouvi o grito dos pastores e o uivo dos donos do rebanho, pois o Eterno destruiu o pasto deles.
As suas malhadas pacíficas serão desarraigadas, por causa do furor da ira do Eterno. Como leão deixará ele o seu covil, e a sua terra será assolada por causa da espada do opressor, e por causa do furor da ira do Eterno. Vai no capítulo 30 de Jeremias, o versículo 23 e 24 só, para você acabar de entender isso. A tempestade do Eterno, a sua indignação saiu, versículo 23 do capítulo 30. Uma tempestade varredora cairá cruelmente sobre a cabeça dos ímpios. Não voltarás atrás o furor da ira do Eterno, até que ele a tenha executado. E até que tenha cumprido os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isso. Você vai deixar para entender nos últimos dias? Você vai deixar, estou te fazendo uma pergunta, para entender nos últimos dias? É bom você começar a entender agora. Isaías capítulo 29, do versículo 6 ao 16, vai falar sobre isso. Isaías capítulo 29, de 6 a 16, para vocês verem o clamor dos profetas diante do povo. Olha do versículo 6, o Eterno dos Exércitos virá com trovões, com terremotos e grande ruído, com tufão de vento no mar e na terra, tempestade e labareda de fogo consumidor. Como sonho e visão noturna será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente a sua alma vazia. Ou como sequioso que sonha que está a beber, mas acordando, ainda desfalecido se acha e a sua alma com sede. Assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte Sião. Pasmai, maravilhai-vos, folgai e clamai. Bêbados estão, mas não de vinho. Andam titubeando, mas não de bebida forte. O Eterno derramou sobre vós um espírito de profundo sono. Ele fechou os vossos olhos. Ele vendou as vossas cabeças. Vendeu mesmo as vossas cabeças. Vendou as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo, por favor, lê isto. E ele dirá, não posso, o livro está selado. Vamos no capítulo 43, para vocês verem uma coisa do livro do Gênesis. Vamos lá. Capítulo 43 do livro do Gênesis. Mas a fome pesa sobre a terra. Gênesis capítulo 43, versículo 1. Mas a fome pesa sobre a terra. A fome é gravíssima, era na nossa tradução, mas a fome pesa sobre a terra. E quando acabaram de comer a provisão que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, retornai, reabastecei-nos um pouco de alimento. Jacó vai dizer, tendo eles acabado de comer o cereal que trouxeram do Egito, disse-lhe seu pai, voltai, comprai-nos um pouco mais de alimento. Aí, segundo o plano de Iosef agora, é apacentar seus irmãos. Ovelha que não quer ser apacentada, vai morrer. Pastor sério, que cumpre aquilo que Adonai falou, ele vai apacentar as ovelhas. Ele vai se indispor com as ovelhas, para poder salvá-las. É o que José fez. Ele jogou duramente com os irmãos. Apacentar significa levar a ovelha para pastar, pois ela está com fome. Apacentar é levar a ovelha para pastar, porque ela está com fome.
A nutrição é um conjunto de funções orgânicas, de transformação, utilizando os alimentos para o crescimento de um ser vivo. Você tem que comer a comida espiritual todos os dias na cozinha da Associação Aleph Bet. Nós oramos, Pai, esses beneficiários estão recebendo o bem físico. Toca nos seus corações para que eles desejem a comida espiritual que vai lhes dar a vida eterna. Chegue lá, na hora de empratar a refeição, que você vai ouvir essa oração. A nutrição é um conjunto de funções orgânicas de transformação, utilizando os alimentos para o crescimento de um ser vivo. Olha o versículo 15 do capítulo 43. Veja o versículo 15. Tomaram, pois, os homens aquele presente, o dinheiro em dobro, e a Benjamim, levantaram-se, desceram ao Egito e se apresentaram perante Iosef. Eles obedeceram o que o pai falou. Os homens tomaram a oferta, o dobro do dinheiro em suas mãos, e Benjamim, levantando-se, descem até o Egito e se apresentam perante Iosef. É uma questão jurídica, gente. Jurídica, não é uma questão humana. Os irmãos, ao se apresentarem a Iosef, eles se mostram e fazem chegar ao círculo de relação de família. Olha o versículo 16. Iosef vê entre eles Benjamim. E diz, aquele que cuida de sua casa, e diz, aquele que cuida da minha casa, faze vir à casa esses homens. Olha só, os irmãos, ao se apresentarem a Iosef, eles se mostram e fazem chegar ao círculo da relação de família. Os pais se converterão aos filhos, diz o profeta Malaquias, não sou eu. E os filhos aos pais, para que não venha a turbulência, a ira de Adonai. Precisa resolver essa questão. E depende de você e depende de mim. Depende de nós. A ordem já saiu dos céus. Iosef vê entre eles Benjamim e diz, aquele que cuida de sua casa, faze vir à casa esses homens. Ele não mais fala irmãos aqui. A esses homens. Perceba comigo que a Torá muda de designação de irmãos e sim homens agora. Porque eles vão ser apacentados. Para apressar e acelerar o processo a todos os homens e não apenas ao círculo familiar. O que é, meu filho? Saiu do âmbito familiar. Precisa vir ao âmbito familiar, mas nesse momento, o pastor não permanece no âmbito familiar. Não, ele não permanece no âmbito familiar. Ele vai atingir a todos os homens, e não apenas o círculo da família. Olha para você ver, vamos dar uma olhadela, que depois você vai voltar aí no versículo 17, mas vamos aqui em Isaías 58, versículo 10. Isaías 58, versículo 10. Se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. O Eterno te guiará continuamente e fartará a tua alma em lugares secos. Se você for apacentar o outro com a retidão de Adonai, nada disso aqui vai te faltar. Ele fartará a tua alma em lugares secos, te fortificará os teus ossos, serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Os que de ti procederem edificarão os lugares antigamente assolados. E levantarás os fundamentos de geração em geração. Chamar-te-ão reparador de brechas, restaurador de veredas, com moradias. Demais o profeta, não?
com moradias. Iosef ele apressa-se rapidamente e ele ordena utensílios necessários para a atividade de manducação com os homens. Ele vai se apressar para dar de comer aos homens. Olha que o versículo faz vir a casa esses homens. Abate um animal e prepara-o. Esses são os utensílios, o material que ele vai servir a comida. Sim, os homens comerão comigo na minhá. Os homens comerão comigo na minhá. Ele poderia ter dito àquele chefe da casa dele, que vai ser utilizado como pastor para os irmãos, em nome de Iosef, serve a eles aí, eu ainda estou um pouquinho magoado com eles e não vou lhes dar a minha presença. Não é assim? Não, comerão comigo ao meio-dia, no horário da minhá. Olha o versículo 17 do 43. Gênesis 43, versículo 17. Irmãos, nós estamos em situações muito difíceis. Olha o versículo 17. O homem fez como José dissera, e ele levou-os à casa de José. Olha o versículo 18. Os homens estremecem. O versículo 17, na minha tradução, diz assim, 43, versículo 17, na tradução que se encontra. O homem apacenta segundo a voz de Iosef. O homem faz vir os homens à casa de Iosef. Ele faz vir os homens, não a família apenas, a casa de Iosef. Olha o versículo 18. Os homens estremecem. Eles estão abalados e sacudidos e arrepiados, pois foram súbita e repentinamente tomados por Iosef para serem apacentados. Ovelha que não quer ser apacentado vai para casa. Permaneça do jeito que você quer ficar. Sim, eles são conduzidos à casa de Iosef, versículo 18 do capítulo 43. Eles são conduzidos à casa de Iosef. E eles dizem, é por causa do dinheiro que retornei as nossas sacolas na outra vez, por isso somos trazidos, para que rolem sobre nós e caiam sobre nós, para que nos tomem para servos como nossos jumentos. O estremecimento aqui é por medo do que pode acontecer, porque o homem, irmão, hoje, que é detentor do alimento, está ali provendo-os de alimento. Eles temem, o pior vai acontecer. Olha o 19, eles avançam para o homem, que cuida da casa de Iosef, e falam a ele na abertura da porta. Vão falar a ele secretamente, porque eles estão estremecidos, morrendo de medo. Eles estão esperando o pior que o homem do Egito fará. Vão falar na abertura da porta. Olha o versículo 19, 43, 19. Olha aí, Por isso eles chegaram ao despenseiro. A nossa tradução é muito pobre. O despenseiro de José, aqui está dizendo, que cuida da casa de Iosef. Eles falam-lhe na abertura da porta. Olha o 20, eles dizem, perdão, meu Adão. Olha como é que aprenderam a pedir perdão. Perdão, meu Adão. Nós descemos uma vez para nos prover de alimentos. Esse descer aqui não é geográfico. Esse descer não é geográfico. Não é? Não é, é mover-se de cima para baixo, baixar de nível, baixar do orgulho, baixar de valor, deixar-se cair porque pecou. Apesar do cavalo, o qual você está montado,
Você tem que cair. Lembra de Paulo? Ele cai do cavalo. Vocês lembram disso? Mas ninguém quer fazer isso não, gente. Fazer baixar, pôr embaixo o que estava em cima. Arriar. É isso. Veja o versículo 21 e 22. Olha aí comigo, para você ver. 21 e 22. Mas quando chegamos à estalagem, abrimos os nossos sacos, o dinheiro de cada um estava na boca do seu saco, nosso dinheiro por seu peso. Assim tornaremos a trazê-lo nas nossas mãos. Também trouxemos outro dinheiro nas nossas mãos, para comprar mantimento. Não sabemos que tenha posto nosso dinheiro nos nossos... Não sabemos que tenha posto nosso dinheiro nos nossos sacos. Respondeu ele. Aqui nessa tradução está dizendo, paz seja convosco. Shalom, não é? Não é shalom. Não é. Apaziguai-vos. Não temais. Eles estão sendo apacentados. É aquele homem que apacenta. Lá dentro da casa de José, ele é ocupado. Ele agora, José não pode, nesse momento ainda, não quer se mostrar totalmente. Ele tem o homem de confiança dele para cuidar do rebanho naquele momento. Até que, não apaziguai-vos, não temais. Apaziguar é acalmar os ânimos. Tornar menos no sentimento intenso de culpa. Você já calculou a imensidão de culpa que estava vindo à mente desses homens? Você já imaginou? De desgosto consigo mesmo, por serem cúmplices da tragédia familiar. Por serem cúmplices da tragédia familiar que promoveram. Participaram do crime, do delito por conivência. Entendimento carnal e humano, participaram do crime. Por entendimento carnal e humano, desgostosos consigo mesmos, contrariados e aborrecidos, chateados, precisavam reconciliar-se com Elohim e com os homens. O pastor está ensinando para eles, mas não os deixou sair livre. Eles vão sofrer toda a pressão. É assim que você acha que Elohim vai se manifestar. E nós vamos ficar tranquilos. Para que quereis o grande dia de Adonai? Pergunta o profeta. Para que vocês querem o grande dia? Vosso Elohim, o Elohim de vosso pai vos deu um tesouro em vossas sacolas. Vosso dinheiro chegou até mim. O que significa isso que a Torá está falando? Vosso dinheiro chegou até mim, o versículo seguinte. Vosso dinheiro me chegou a mim, versículo 23. Então lhes trouxe fora a Simeão o pagamento da dívida. A dívida foi paga. A dívida foi paga, mas você não paga a dívida rindo, apanhando dinheiro emprestado. E depois não paga quem você apanhou emprestado. Bota o povo inteiro para orar por você. E você fica. É assim que paga a dívida? Fala, minha filha. Não, agora nós não vamos tratar desse dinheiro que falava, que gastava na época, não. Sabe por quê? Porque nós vamos perder o raciocínio e já são 15 para meio-dia. Nós não vamos. Hoje o dinheiro em Israel é o shekel. Naquela época não era. Mas nós vamos. Espera aí, nós vamos continuar nosso raciocínio. Faz vir Simão para junto deles. Olha o versículo 24. Olha só aqui. Depois levou os homens à casa de Iosef, deu-lhes água para lavarem os pés e providenciou forragem para os jumentos. Aqui, o homem traz os homens para a casa de Iosef. Não mais irmãos. O homem traz os homens para a casa de Iosef. Oferece água, eles banham os pés, oferecem forragem aos jumentos, comida aos jumentos.
A hospitalidade é garantida segundo o modelo estabelecido por Avraham. A hospitalidade é garantida segundo o modelo que está lá em Gênesis capítulo 18, que Abraão conquistou e garantiu para o seu descendente. Os hóspedes se mantêm a uma distância respeitosa da abertura da porta. O dono da casa já manifestou seu vivo desejo de acolhê-los. Você imagina isso com Yeshua, gente? Você imagina isso? A prosternação descrita no versículo 26 e 28, que eles se abaixam com a narina em terra, significa, é feita como sinal de rendição dos homens para com José. Nós nos rendemos a ti. Ela é uma etiqueta prática na realização de pagamento de tributo. Olha só, essa rendição, essa manifestação de se dobrar e botar o nariz lá no chão, diante de um soberano, significa o quê? É sinal de rendição. Ela é uma etiqueta prática na realização de pagamento de tributo. Você está pagando dívida. Você não vai dizer aqui, pastora Sandra, ó, põe aí no gasofilácio porque eu estou pagando a minha dívida. Não é isso não. Não é isso não. Não é por aí. Não é. Iosef ordena, versículo 31, serviu o pão. Eu só de falar tenho vontade de começar a chorar. Olha o versículo 31. Ele vai dizer aqui, ó, nós vamos pular um monte de versículo aqui. Acontecerá que, versículo 30, depois que lavou o rosto, ele foi chorar, né? Ele se apressou, extremamente comovido, ele volta, contendo-se, ele diz, serviu o pão. Eles o serviram à parte e eles também. Mas quem vai servir os homens é Iosef. Quem vai servir os homens é Iosef. Você vai ver que é ele que vai servir o pão. No último versículo aqui, ó. Então, lhes apresentou, versículo 34, lhes apresentou as porções que estavam diante dele. Foi ele que os serviu. Como pastor, serve aqueles os quais ele é responsável de apacentar. É ele quem serve. Ele lhes serve as porções que havia diante de suas faces. Nós vamos dar início ao capítulo 44 para nós olharmos o terceiro e último plano de Iosef. Por que nós estamos falando de plano e não de projeto de Iosef? Você não desconfiou ainda não? Porque nós estamos falando de plano e não de projeto de Iosef. Porque o plano não é um projeto. O plano é algo fácil. É algo acessível. É claro de entendimento a todos os homens que terão que passar por este plano de salvação estabelecido por Iosef. Arrependimento de pecados, deixar-se apacentar, e agora ele vai entrar com um outro processo, que é o terceiro e último plano de Iosef, que nós vamos ver na parte da tarde. Você vai ver que são traçados esses planos a diferentes partes de medidas e providências a serem tomadas no processo de retorno de um povo. Esses planos são traçados para o processo de retorno de um povo que se afastou do Criador por diversos motivos. A idolatria e suas várias ramificações. A idolatria e suas várias ramificações. Terceiro plano de Iosef é o agravamento da prova. Você acha que você vai chegar logo ali com Iosef chorando
e dando um grito junto aos seus irmãos, não. Ele vai agravar. Você vai conhecer o que é agravar uma prova. Que agravar uma prova é algo gravíssimo, jurídico, o qual nós precisamos entender. Porque ele vai agravar, fazê-los, esses homens passarem por uma prova, quando eles já estavam bem achatados. Você vai ver, no capítulo 44, no versículo do capítulo 44, nós vamos encontrar isso. Então, são planos traçados, que é o agravamento da prova, que Iosif impõe a seus irmãos, dando-lhe seu cibório, grande vaso dotado de poderes mágicos. Atenção, verdadeiro instrumento de governo. Aqui nós vamos deixar para tarde. As superstições são os verdadeiros instrumentos de governo do povo que está aí, dos pastores que estão dirigindo. Por isso que nós precisamos aprender a Torá. Eles usam o cibório. Grande vaso, dotado de poderes mágicos. É o verdadeiro instrumento de governo daqueles que não foram chamados para exercer funções de profetas, de pastores, no governo de Adonai. Você vai ver, eu vou levar você até não, mas vamos ficar aqui. Vamos ficar por aqui, para que nós continuemos à tarde. O cibório está aqui no versículo 5, ó. Não é esta taça, porque bebe meu Senhor, por meio da qual ele faz adivinhações, procedestes mal no que fizeste. Eles não roubaram a taça. A taça foi colocada no saco de alimentos de Benjamim. Eles não roubaram. Eles não praticaram. Mas José vai agravar a prova, porque ele quer julgar a questão dos seus irmãos. Ele quer julgar, e ele vai fazê-lo. De tarde nós vamos continuar. No terceiro plano de Iosif e último. Para ele se aproximar totalmente dos seus irmãos. Que o Eterno nos abençoe. Para que nós possamos, nos últimos dias, o qual nós nos encontramos, levar Torá a sério, palavra de Adonai a sério, e seu irmão a sério. E aquele também que não é irmão, não participa da mesma fé que a sua, você precisa aprender a amar. Que o Eterno nos abençoe e nos dê graça para continuarmos à tarde, em nome de Yeshua.